A história começa com um cara descendo do céu e causando um terremoto do nada. Aí uma mina chamada Mamori sai correndo da loja dela e vê um dragão gigante causando caos na cidade. Só que um gato pula no ombro dela e fala que é hora de agir. Aí ela tira o elástico do cabelo, ativando seus poderes, e se transforma numa garota mágica, voando pra cima do dragão e derrubando ele com um golpe só. Depois ela encontra o cara, saca que ele é o tenente do mal e fala: "Foi animal, mano? Tipo, o cara tava lá todo se achando, aí a mina não deixou barato, sacou? Mas daí ele olha pra ela e pau, as lentes dos óculos quebram na hora. O cara ficou doidão, vendo o quanto ela é fofa e caiu na real que tá apaixonado, mano." No castelo daquela organização malvada, descobrimos que o cara se chama Mira e os parceiros dele estão tipo, como que ele perdeu pra Mamori? Mas daí o cara manda a real, fala pra galera não se preocupar, que o plano dele já tá rolando e ele garante que vai dar certo. No dia seguinte, ele encara a Mamori de frente, mas ao invés de treta, o cara chega e dá um bolo pra ela, mó de boa. De repente, ela percebe que ele está se molhando, então eles acham um abrigo. Ele conta pra ela que o bolo é um sinal de paz e ela diz que ele tem um coração bom, deixando ele todo sem jeito. Mas ele tenta se lembrar de sua missão. Descobrimos que o Mir nasceu em uma família super malvada e que ele tem subido na organização do mal, onde agora é o braço direito do rei da maldade. Só que ele começa a pirar, sentindo que tem algo errado desde que conheceu a Mamori. Ela chega perto dele, toda preocupada, querendo saber se ele tá de boa, mas isso só faz ele pirar mais. Ele se recompõe e fica se perguntando por que ela aceitou tão de boa o bolo dele, porque podia estar envenenado. Ela acha que ele não faria isso, mas também nota que ela não come faz uma semana. Aí ele se pergunta como ela tá viva até agora. A gente descobre que ela mora sozinha, tem 2 trampos de meio período e ainda é uma garota mágica à noite. Então fica tão ocupada que esquece de comer, mas ela até curte isso. Pô, a Mira tá de cara com essa parada. O cara oferecendo mais bolo e dizendo que se ele ganhar dela quando ela não tá no auge, vai manchar a reputação do rolê dele. Ela acha que ele tá sendo gente boa, mas na real é só orgulho mesmo. Aí ele resolve mandar um ano de arroz pro castelo. A Mira vai pro quarto lembrando do momento com a mamãe e bate aquela bad. Mas aí ela se toca do motivo dela tá ali e segue em frente. Mano, o braço direito do rei do mal tinha que fazer um relatório sobre a Mamori, mas acabou pedindo um cheesecake pra ela em vez disso. Mas antes de continuar, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. E não esquece de deixar seu comentário aí para fortalecer o canal. No dia seguinte, a Mira prometeu dar um susto na Mamori mostrando o cheesecake, mas a mina desmaiou do nada. Aí ele segurou ela nos braços. A Mamori explicou que não tinha tido tempo para dormir e ele ficou de cara. Ela contou que teve que trabalhar porque um tubarão de terra invadiu o lugar onde ela cresceu. E quando um gato falante apareceu oferecendo dinheiro, ela topou virar uma bruxa. Loucura, né? Mano, imagina só. A mina descobriu que o gato tava de conluio com o proprietário o tempo todo. Aí a Meia fala pra ela cair fora desse trampo, porque ela não tá afim de treta. Mas a mina acha que alguém tem que salvar a cidade, saca? E ainda assim, ela consegue ver ele de vez em quando, mano. Ele fica bolado quando ouve isso e fala que não é justo, porque ela é muito gata. Já tá até querendo dar o cartão de crédito pra ela. Pô, ela pede desculpas por deixar ele pilhado e ele fala pra ela considerar seriamente largar o trampo. Porque ele tá naquele perrengue de não querer ser obrigado a dar o troco nela lá no castelo. O Mir tá lá, se perguntando se a Mamori tá só zoando com ele e ele não aceita ser manipulado, se lembrando que ele é malvado. Mas no final das contas, o cara acaba pedindo uma torta de frutas pra ela. Aí ele vai fuçar na internet para descobrir mais sobre a Aori e ver que não tem muita informação sobre ela. De repente, chega um serviçal com chá, oferecendo ajuda para ele derrotar ela. Mas ele fala que é responsabilidade dele dar um jeito nisso, falando que ela é dele. Ele comprou um pudim edição limitada da Amori, e quando encontrou com ela, ela pediu desculpas por ter chegado atrasada. Ela disse que estava ocupada e já começou a comer o pudim. Ele ficou tão encantado com a fofura dela que perguntou quantos empregos ela tinha. Aí ela começou a contar nos dedos, mas não conseguiu descobrir o número exato, dizendo que a maioria dos empregos dela são bicos temporários. Ele ficou curioso se era difícil trabalhar numa lojinha de conveniência,
Aí ela explicou que pode ser difícil. Quando a garota tenta lidar com os clientes, o cara pede para ela mostrar o que quer dizer. Então ela pergunta se ele quer que o bento dele seja esquentado, mas ele acaba quebrando a chaleira de tanto que fica impressionado com a fofura dela. Aí cai a ficha de que ela ainda tá com a roupa do trabalho. Ele fala para ela se vestir toda poderosa toda vez que encontrar ele, lembrando que são inimigos. Aí ela se transforma no traje de garota mágica e ele acha ela muito fofa, querendo saber se ela pode se transformar de novo. E aí, criançada? Sabe aquele dia em que você tá de boas, tomando um chazinho, e de repente, a pessoa do lado repara que a manga da sua blusa tá toda queimada? Pois é, aí ela se oferece para consertar. Mas aí, o cara quebra a xícara de chá, achando que tão parecendo um casal casado. Ah, que confusão, né? Ele tenta dizer que não precisa, mas ela insiste que manja dos paranauês, então ele acaba quebrando a chaleira de novo, se oferecendo para ajudar em qualquer coisa. Aí, ela começa a consertar a manga da blusa dele e conta que já consertou um monte de roupa. Ele a convida para ir às compras, achando que ela precisa de mais roupa, mas aí ela revela que o gato... Mano, saca só essa história. A mina que virou a garota mágica tá levando um golpe do cara que cuida da grana dela. Ele fica com toda a grana que ela ganha, dizendo que tá gerenciando os negócios dela e arrumando trampo para ela. Aí ela fala que ele fez uns cartões de visita para facilitar ela conseguir emprego. Ela dá um desses cartões pro cara e ele vê que ela tá se anunciando para dar massagens. Daí ele fala para ela destruir o cartão. Ele percebe que ela tá se chamando de Glass Happiness e ela explica que deram esse nome para ela, dizendo que significa que a felicidade pode ser frágil como vidro. Loucura, né? Depois de consertar sua camisa, ela agradece a ele pela gentileza, dizendo que isso a faz pensar que ser uma garota mágica não é tão difícil. Mas ele mente de novo, dizendo que tudo o que faz é uma questão de orgulho. Enquanto isso, Mirror volta para o castelo e descobrimos que ele é famoso por sua crueldade e falta de emoção. Mas seus subordinados se perguntam por que ele tem uma flor costurada em suas mangas, então começam a fofocar. Ele percebe e se vira, fazendo todos ficarem em silêncio e com medo. Mas ele percebe que está sendo observado. Mano, saca só, o Mira tava na bad porque deu um role errado, aí decidiu atacar a cidade com os slimes. Mas a parada é que ele viu um vídeo onde a Mamori estava sendo atacada pelos slimes e estava na luta, tipo se debatendo. Aí o Mira ficou pistola e mandou ver num fireball gigante que queimou todos os slimes. Pegou a Mamori no colo, levou ela para um lugar seguro. Quando ele viu ela chorando, perdeu a linha e cobriu ela com a jaqueta dele. Mandou ela ir para casa, mas a mina falou que a jaqueta dele estava quentinha e tal. Mano, o cara ficou boladão quando a mina gigante apareceu do nada. Daí ele ficou tão nervoso que começou a apertar aquelas gelecas para se acalmar. Aí ele levou ela para casa, só que ficou de cara por ela ter passado o endereço assim, de boa. Achou que ela estava sendo descuidada, saca? Mas daí ela agradeceu e falou o nome dela. Os dois se despediram na moral, na esperança de se encontrarem de novo. Depois disso, Mira sacou que o cara finalmente descobriu o nome e endereço da Memorial, e ele já estava pensando em dar um toque pros patrão lá para se livrar dela. Só que aí o servo dele... Aí, galera, para tudo. O cara tava lá de boa. Aí a Mira chega e dá aquela cutucada nele, saca? O parceirão dela pergunta por que o cara não tá indo pra cima do inimigo, mas ele explica que tá tudo nos conformes, então é melhor ficar de boa. Aí, do nada, o cara recebe um telefonema e tem que sair. Aí ele se desculpa e vai embora. Os amigos pensam que ele é durão e não se deixa levar pelas emoções, mas na verdade ele encomendou um baita bife pro Mamori. A Mira dá um buquê pra Mamori e aí ela dá uma flor que fez pra ele, contando que andou fazendo flores falsas ultimamente, mas ele acha que ela tá trabalhando demais, então ele fala pra ela cuidar mais de si mesma. Ela olha pra ele pensando que ele é tão legal e não acredita que ele faz parte de um império malvado. Mas isso faz ele tremer e ela não entende por que ele fica tão nervoso. Depois disso, o gato diz pra mamãe trazer uma cerveja pra ele, e ela percebe na tela do laptop o vídeo dela sendo atacada por slimes. E olha só, o cara tá ligadão que vai vender essa parada, sabendo que tem nego disposto a pagar uma grana preta só pra ver, mano. Enquanto isso, a Mira tá lá no bailinho, porque os amigos chamaram ela pra ir junto, e agora ela já se arrependeu de ter ido, sacou?
Aí do nada, chega Mamori se apresentando como funcionária. Ele fica boladão de vê-la lá e já fica na defensiva dizendo que não foi ele que quis ir pra lá. Aí, a mina começa a chorar. Daí ele pega ela e leva pra fora, perguntando o que rolou. Ela tava chorando muito, daí ele enxugou as lágrimas dela. Quando ela finalmente se acalmou, contou que o vídeo dela estava sendo vendido pelo gato. Aí, o chão começou a tremer de raiva. Mira confrontou o gato, falou que ele estava se aproveitando dela, mas aí ele disse que só estava guiando ela e que ela era dele, podendo fazer o que quisesse com ela. Aí, Mira não pensou duas vezes, cortou o pescoço do gato num piscar de olhos. A alma dele disse que os familiares não entendem a morte, falando que ele ia aparecer de novo. Antes de contar tudo para os superiores, o Mera parou para pensar sobre o gato. Mas aí a Mamori agradeceu ele e o convidou para jantar. Ela serviu o mesmo bife que ele tinha pedido para ela e os dois se divertiram muito na refeição. Ele confessou que adora doces e ela contou que perto do local dela costumava ter uma padaria que dava pedaços de pão de graça para as crianças, mas eles sempre brigavam porque não era o suficiente para todo mundo. Aí ele botou as mãos no rosto e decidiu. Sabe quando a gente quer ajudar um brother e dar aquele apoio moral? Então é o que rolou com o boy aí. Ele quis ajudar a mina e fez o possível para manter a grana em dia. A mina até pediu para ficar com a jaqueta dele por mais um tempinho, e ele deixou de boa. Só que o que ela queria mesmo era levar a jaqueta pro trampo da realeza para limpar, que é 3 vezes mais caro que o normal. Aí o boy, chamado Mera, decidiu guardar a jaqueta para não gastar a grana dele. Só que a mina ficou de olho na jaqueta o dia todo e ele já estava pensando em devolver, mas ela disse para ele ficar com o presente do mal. Mano, a firma escalou o Fu para dar uma força para Mera lidar com a parada da Mamori, e o cara tava animadão para trabalhar com ele, só que o Mera não tava muito na vibe. Enquanto estava escrevendo o relatório sobre a Mamori, o Mera ficou na dúvida se estava começando a sentir umas paradas diferentes por ela. Mas acho que no fundo ele só queria ver a mina feliz, sacou? Ela sempre tá com uma cara de desânimo. Aí o Mera decidiu ler um guia sobre presentes para dar tudo o que ela queria e deixar a mina de boa. O Fu colou com o Mera na próxima reunião com a Mamori e mandou aquela. Tamo junto, irmão. Pode contar comigo sempre. Mano, a parada é o seguinte. Tá ligado o Fu todo cheio de determinação, olhando nos olhos da Mira. Daí a mina manda ele se acalmar. O cara só fica elogiando a Mera, que dá um jeito de distrair ele jogando uma bola e mandando ele buscar. Mas o maluco volta rapidão. A Mamori levanta e o Fu se esconde atrás das moitas. A Mira já tá achando que o Fu foi mandado pelo Rei do Mal pra ficar de olho nele. Então ele tem que manter a pose e agir de boa na frente dela. A mina vem correndo na direção dele. E aí, mano, desculpa aí pelo atraso, mas é que rolou um perrengue no caminho. Saca só. Quando cheguei, já tava boladão, mas consegui falar de boa. Mó nervosismo. Aí a mina me solta que tava afim de me ver. Daí perdi a linha e acabei quebrando o brinquedo do parquinho. Mó loucura. Agora a Mera chega e fala que era tudo parte do plano. Tipo, agir de boa pra mina baixar a guarda, sacou? E eu, todo confuso, acreditei nela. Pô, tentei me segurar, não olhar nos olhos dela, mas não deu. Meu olhar foi parar lá sem querer. A mina continua falando. Eu fiz um almoço pra ele como um jeito de agradecer e ele aceita de boa, só que brinca que tá envenenado. Eu fico tipo, ah, que susto, e ele percebe que precisa inventar uma desculpa pra não comer. Aí eu vejo ele encarando a marmita e penso, será que ele não tá com fome? Mas na real, o cara não se segura e manda ver na comida num piscar de olhos. Eu já fico meio em alerta, lembrando do tempo em que o Mir botava fogo em vilarejos pra cumprir a missão dele. E nunca vacilava. Mano, o fulano tá ligado que fazer sacrifícios é tipo coisa de fraco, sacou? Ele contou pro focinho que comeu o almoço envenenado e disse pra ele pensar no veneno como um tempero, mó doidera. O focinho ficou impressionado, achou ele o máximo. Descobrimos que o Meor queria dar um fim no focinho, mas sacou que o fulano não é lá muito esperto e se distrai fácil. Aí o fulano pede pra Mira apresentar ele pra memória quando encontrarem ela de novo, e ela topa. Ele quer arrumar um jeito de não chamar a atenção do F, manja? Mano, isso aqui foi tenso. É que o Fu tava desconfiado e achando que a Mamori ia fazer umas loucuras, sacou? Aí ele deu um toque pro Meia ficar esperto, porque se encostar nela, já era, vai morrer. Quando eles encontram a Mamori
A Mira apresenta o Fu como colega deles e a Mamori elogia o Meia, falando que ele é gente boa, beleza? Isso fez ele mudar na hora, deixar de ser rude e até escreveu fofa em uma árvore. O Fu se apresenta e estende a mão para cumprimentar a Mamori, mas o Meia lembra ele na hora que se encostar nela. Pode se preparar para morrer. Ele pergunta para ela por que ela é uma garota mágica. Aí ela conta que só quer ganhar dinheiro. Ele não acredita que ela não tem convicção. Aí tenta tocá-la de novo sem querer, mas a Mera impede. Ele dá para ela o presente do dia, que é um bolo de chocolate. A Fu fica pensando se tá envenenado. Aí a Mira avisa que pode ser perigoso e ele não devia nem pensar em comer. Aí a Mamori come o bolo e a Mirin fica com chocolate na cara. Aí ele limpa com o dedo. Mano, pensa que tem que agir igual a mim. Aí bota a mão na bochecha da mamãe Mori, dizendo que vai trazer doces pra ela da próxima vez. Acha que conquistou o respeito da Mira, mas se toca que só deixou ela brava. Na hora de pegar umas bebidas, o Fu fala pra Meia que tava só querendo dar uma força, mas não conseguiram fazer nada hoje. Aí o Mera comenta que tem uma parada que ele pode fazer que vai ser realmente útil pra ele. E o Mera finge que vai jogar uma bola, falando pro Fu, pega essa. Aí o cara sai correndo, mas o que a gente vê? A bola tá lá, firme e forte na mão dele. Ele dá um gole pra Mamori e ela solta que o Fu parece ser uma pessoa maravilhosa. Aí o cara fica com ciúmes, pensando se ela tá interessada nele, mas ela logo explica que não é por aí. Ela diz que tá feliz só de conhecer mais sobre o Mira e o amigo dele. E aí o cara vai dar uma chegada nela, mas o Fu interrompe, falando que achou um coelho, mesmo que fosse pra achar a bola. A gata revela que a Mamori é... Sabe aquela mina que às vezes dá uma desanimada, mas sempre se vira e se adapta a qualquer parada nova? Pois é, ela não curte muito treta, mas também não deixa ninguém se aproveitar dela. A Mera tava naquela vibe de não saber o que dar de presente pra Mamori, aí o fiel escudeiro dele aparece e fala que tem uma parada legal pra mostrar. O cara leva ele até o porão e, mano, que cena. Capturaram a Mamori, com as mãos e pés algemados e acorrentados. Que loucura. Quando os amigos dele pedem pra ele começar a interrogar, ele fica chocado ao ver ela chorando e manda embora seus amigos de uma vez, empilhando seus corpos sem vida. Ele finge começar o interrogatório porque percebeu uma câmera gravando-os e começa a pensar em como pode encontrar uma rota segura para ajudar ela a escapar. Enquanto olha para ela, ele fica super tocado com quão fofa ela está e bate a cabeça na parede. Mas ela começa a tremer e menciona que a garota tá apertada para ir no banheiro, mas o cara diz para ela segurar, prometendo dar um jeito de ajudá-la a escapar. Só que ela fica na dúvida se isso vai trazer perigo para ele. Ele responde de boa, falando que não vai deixar ela ser interrogada. Mas a menina lembra que ele já a salvou várias vezes, então ele pode fazer o que quiser. Essa frase mexe com ele de um jeito que ele quase perde a linha, enquanto ela continua insistindo se pode usar o banheiro. Quando ele entra no banheiro, ele percebe que ela não está com vontade de escapar. Ele lembra que tem câmeras no local, mas parece que ele está se divertindo. De repente, Ferun chega com uma melancia, dizendo que encontrou a bola. A Mera fica esperançosa, achando que ele pode ajudá-la a escapar, mas fica chocada ao vê-la amarrada. Ele pede desculpas por ter entrado sem bater na porta e diz para Meia continuar o que está fazendo, prometendo não incomodá-los de novo. Ele vai embora e Mera fica desapontada. Ele estava bolando um plano para enganar os outros, desligando as câmeras, fazendo eles ouvirem o som que ela solta quando ele faz cócegas nela. Ele diz para ela aguentar mais um pouco e fingir desmaiar para ele poder soltá-la. Ela fica se perguntando por que ele está ajudando ela, e ele fala que não curtiu quando ela desistiu de tentar escapar desde o começo. Aí a gente descobre que ela nunca foi expressiva desde pequena. A gente volta para a infância dela, quando ela ficava sozinha e fingia que estava de boa, mas não estava. A menina estava mó de medo, tipo assim, porque não conseguia falar o que queria. Quando abriu os olhos, estava em casa e viu no espelho que tinha desmaiado enquanto estava sendo cosquinha. O cara sabia que ela tinha feito o que ele pediu, mas estava bolado porque ela não disse nada antes de apagar. Ela falou que achava que aguentava, mas ele foi embora, falando que tinha que resolver um monte de coisa por causa do que rolou. Aí ele disse que se acontecesse de novo, não ia. Então, tipo, a gata pede desculpas pro gato e promete ficar mais ligada na próxima vez. Mas ele grita com ela porque ela não entende o que ele quer.
Aí, o trovão ronca e ele fala alto, assustando ela, que começa a chorar. Ele percebe, abaixa o tom de voz e pergunta se ela realmente quer que ele vá embora. Ela implora para ele ficar com ela. Aí ele sorri e senta ao lado dela, mas faz questão de dizer que ainda são inimigos. Aí, a gente vê um passarinho amigo falando com o gato, dizendo que a Mamori é um fracasso. E ele comenta isso. Mano, a mina que ele tá guiando vai virar a nova garota mágica. A novata, chamada Habana, parece ser mega agressiva e completamente diferente da Mamori. Ela pulou no bicho de estimação dela e mordeu a cabeça dele, enquanto ele se perguntava se o café dela estava amargo. Descobrimos que ela tem 15 anos e ama coisas fofas, mas ficou surpresa quando disseram que ela ia virar uma garota mágica. Aí, ela pediu aprovação para os brinquedos dela. Ela contou que o passarinho a fez virar mágica. Ei, saca só essa história da mina e do mano. Então ela tava de boa, agradecida pro cara, mas tava meio sem graça de admitir, saca? Aí ela ataca de novo o parça dela, fazendo o cara sangrar pela boca, mas ele fala que já tá na hora de trampar. A mina se transforma, tirando o colarzinho dela, e os dois vão pra um lugar onde uns caras estão zoando com as crianças. Quando ela chega lá, o pessoal fica surpreso, pensando se ela ia usar magia, mas a mina quebra o cajado dela no meio e parte pro soco com os anéis de brasa, mano. Essa mina não tá de brincadeira, hein? De noite, ela enfrenta vários slimes e seu companheiro fica preocupado se ela tá de boa, porque parece estar machucada. Aí, ele percebe que tem outra garota mágica por perto, e aí ele usa o poder dele para dar um jeito nela. De volta ao escritório dele, ele fica sentado na dele, quietão na cadeira, enquanto os criados dele fofocam sobre como ele é frio depois de completar uma missão gigante. Ele acha que matou a outra garota mágica, porque não tinha outra opção para proteger a Mamori. Mano, imagina só, o fulano tá vivão da Silva e ainda conseguiu limpar o nome dele. Ele tava boladão achando que tinha perdido a mamãe, porque deu um fim no brother dela, mas daí sacou que os caras eram inimigos, então foi de boa. Aí do nada, a mina Ibana acorda depois de um pesadelo e fica chocada de ver o duende dela vivinho da Silva. O bichinho dela chega correndo pedindo desculpa por ter colocado ela em perigo, mas solta que quer falar algo importante. Ele começa dizendo que é sobre a parada das garotas mágicas, sacou? Mano, imagina só, os familiares são tipo os anjos que mandam mensagem de Deus, saca? Eles descem dos céus com um recado especial e têm a missão de escolher garotas puras para transformar em garotas mágicas. Tipo, o papo é que não é só um anjo nessa parada, tem várias garotas mágicas pelo mundo. E o mano acha que a mina tem um potencial enorme, mas ele não quer que ela arrisque a vida, sacou? Ele pede desculpa por ter contado isso tão tarde. Mas ela diz que mesmo se ela não for a melhor, o que importa mesmo é o coração puro, bro. Só que a Mera tá numa bad zona, mano. Ela se sente culpada por ter feito uma cagada e matado o amigo da Mamori. Aí, ela decide que é hora de dar um basta nessa relação complicada dos dois. A Mamori, por sua vez, tá toda bolada, porque faz uns dias que não vê a Mera. E aí, quando ela tá lá, viajando nos pensamentos, o chefe chega e manda ela focar no trampo, sacou? Mas olha só, a Mera tá decidida a resolver essa parada de uma vez por todas. Ela vai até a Mamori e fala que é melhor os dois darem um ponto final nessa história. Eita, tenso, hein? Ela contou que estava preocupada, porque fazia um tempão que não se encontravam. Ele confessou que tinha matado a amiga mágica dela, mas ela nem ligou, só perguntou se ainda tinha outras como ela. Ele ficou de cara. Ela pensou se era uma pessoa sem coração, porque, ao ouvir sobre outra amiga mágica, só ficou feliz que ele tivesse voltado ileso. Aí, do nada, ele abraçou ela, dizendo que ela derrete o coração dele toda vez que é tão fofa. Só que ela ficou toda confusa, e aí a Habana apareceu assim do nada. Mano, Oxy, que babado forte. Tipo, Shocking Meia achou que a Mamori já tava morta, mas aí descobrimos que elas se conhecem desde a época da escola primária, mano. Aí a Mamori vai correndo abraçar a Meia, mas aí a linguagem de amor dela é meio violenta, saca? Ela deu um socão na Mamori, coitada. Aí do nada aparece um passarinho e fala que quer que a Mamori pare de ser uma garota mágica porque ela se apaixonou pelo inimigo, mano. A Mamori fica chocada com isso. E a Mira nem sabe o que fazer. Pô, que loucura, hein? Quando a Mera precisou decidir entre o amor dela e se juntar com a Habana para lutar contra o mal, a escolha foi na hora. Ela abraçou o amor. A Habana disse para ela que tirar a Mamori do cargo estava errado,
que sem amor a paz mundial não rola. Aí ele percebeu o vacilo e não mexeu na Mamori, mas pediu para ela provar que tá do lado da Abana. Depois disso, a Meia levou a Mamori para casa dela e ele ficou pensando. Então, mano, aconteceu que o cara achou que a mina tava na dele, mas se confundiu, sacou? Ela tava agindo de um jeito que ele pensou que ela tava afim, aí o cara perdeu a linha total e foi esmagar o poste mais próximo. Enquanto isso, o passarinho e o gato voaram pro céu de onde vieram, e lá eles estavam na real deles, tipo conversando sobre uma competição pra ver qual garota mágica ia salvar o mundo, firmeza? Aí a Mamori contou pra Meia que o gato deu no pé. Já tinha sumido antes, mas ela acha que é melhor ele não voltar, saca? E aí os dois estão lá jogando xadrez, de boas. Então, galera, o gato voltou toda prosa avisando que não era lugar pra ficar de paquera. Mas a Mira explicou que eles ainda são inimigos e estão só brincando um com o outro. O gato achou que era só mais uma desculpa pra justificar o romancezinho com a Mamori. De repente, os passarinhos aparecem e anunciam que hoje é o dia de descobrir qual a garota mágica mais poderosa. O gato fecha a porta na cara deles, mas os danadinhos entram mesmo assim. Aí ele começa a comparar a casa da Mamori com a do Ian, dizendo que é só do tamanho de... Num cantinho na casa da Iana, as duas amiguinhas começam a se comparar com os bichinhos. Uma fala que a Abana sempre foi vista como uma garota mágica desde pequena, enquanto a outra diz que a Mamori depende totalmente de ser uma garota mágica. A primeira alega que a Abana consegue vencer o inimigo sem nem precisar de armas. Já a outra afirma que a Mamori consegue domar o inimigo sem precisar de força. A primeira ainda fala que a Mamori tem uma cara sem expressão, deixando ela meio constrangida. Mas a Meia chega e diz pra ela não se preocupar. Mano, imagina só, aí as minas das famílias esquecem das suas habilidades mágicas e começam a se comparar, saca? Aí chega a Ibana e lembra que elas têm que se classificar, botar pra baixo e admitir os vacilos, pô. Aí a Mamori tá lá fazendo contas dos gastos do mês, na dela, quando o gato chega com outra oferta de trabalho. Ele pede pra ela transportar um prato japonês, o shabu shabu, mas com uma condição, sem usar calcinha. Que loucura, né? A mina fica tipo, que pedido absurdo é esse, mano? Mano, o cara tentou manipular ela, falando que seria estranho se ela usasse roupa íntima enquanto ninguém mais usava. Que é isso, né? Ela ficou boladona com essa ideia louca e recusou a oferta de emprego na hora. Aí, mudou de assunto na hora, sacou? Ela falou que a maioria da grana estava indo para as Holly que ele estava indo, mas ele explicou que era necessário porque já estava quase na hora do Natal. Enquanto isso, a Mera estava lá, de boa, escolhendo os presentes de Natal para comprar pro Mamori e pros brothers dele. Ei, saca só. Tava Alion e Spica de boa, trocando ideias sobre o que dar de presente. Aí chega a Bella, né? Ela escuta a conversa deles e já fica toda esperançosa achando que o presente é para ela. Al e Spica começam a falar sobre o significado dos presentes. Tipo, um batom pode significar um beijo, um colar pode representar um compromisso e roupas podem indicar um desejo de tirar. Bella começa a viajar nos pensamentos, imaginando umas paradas impossíveis com o Mia. Aí fica tão pirada que sai correndo, toda confusa com os próprios sentimentos. Imagina só, galera! A Mamori e o gatinho estavam dando um rolê no bairro todo enfeitado de Natal, quando trombaram com o passarinho Rabana. Aí os dois anjinhos começaram a discutir de novo. Descobrimos que a Abana estava lá para pegar ingredientes para fazer um pudim, enquanto a Mamori e o gatinho estavam procurando comidinhas baratinhas. O passarinho e o gatinho começaram a discutir de novo sobre qual menina mágica cozinhava melhor. Aí chamaram a atenção de todo mundo em volta. Mas aí a Ibana entrou na parada e disse que o ingrediente mais importante na cozinha é o amor, e que não precisa brigar por isso. Que lindinho, né? Mano, cada um é cada um, né? Aí a Mamori tromba com a Meia, aí sem querer, a Meia cai e o cara ajuda ela a levantar. Ele fica pensando se ela veio encontrá-lo durante o intervalo dela e ela explica que queria vê-lo, mesmo que rapidinho. Ele fica todo sem jeito com a fofura dela. Aí pergunta se ela tá livre nos dias 24 e 25, mas aí ela explica que vai ter que trabalhar no Natal para ganhar uma grana extra. Ele fica chateado, mas ela promete que vai trabalhar. Pensa só, a mina tá afim de dar uma relaxada e comer bolo com o cara dela. Aí manda uma mensagem para saber se ele tá livre naquele horário. Ele, todo ocupadão, responde que tá na correria, mas não vai negar de dar uma moral pra mina.
Ela então solta que quer falar algo egoísta, convidando ele para jantar com ela. O cara topa na hora, só fica na dúvida do porquê ela acha que é egoísta, já que já jantaram juntos antes. Ela explica que nunca ligou muito pro Natal, mas quer passar a festa com ele esse ano. Que fofos, né? Poxa, que surpresa, né? O cara ficou de cara quando ouviu isso e já ficou pensando no Natal com a gata. Aí o óculos dele até caiu de tanto susto, mano. Ele ficou boladão pensando no que ela tá tramando, mas daí ele se acalma e pergunta o que ela quer comer. Ela convida ele pra ir na casa dela, que chique. Aí corta pro dia de Natal, tá todo mundo na correria. A Mamori tá lá vendendo uns bolos, mas tava gelada, coitada. Aí do nada, o Meia chega e dá o casaco dele pra ela. Que fofo. E ainda manda umas flores, mas ela fala que só vai embora depois de vender todos os bolos. Que trabalhadora, hein? Então o cara tira o cartão dele e se oferece pra comprar tudo. Ela agradece. Os dois continuam andando e ele percebe que a organização maligna vai acabar com todos os bolos rapidinho. Mamori pra comprar uns legumes e Mira já começa a achar que eles estão agindo como um casal. Eles vão em outra loja, onde juntando 10 selos, os clientes podem entrar num sorteio para ganhar 10 quilos de arroz. Mira já quer comprar um ano de suprimento, mas Mamori o impede, dizendo que ele já fez um montão de coisas legais para ela, mas a sorte dela não tá muito boa, então ela só ganha um pacotinho de lenços. Aí a Mera fica brava e pergunta pro dono da loja quantos selos ele tem que comprar para ganhar o prêmio, mas aí ele fala que não é assim que funciona. Depois disso, eles vão para a casa da Mami, onde a Meia se oferece para ajudar mesmo sem ter experiência na cozinha. Aí ela dá uma cenoura para ele descascar e decide fazer cenouras caramelizadas com o hambúrguer que ela já tinha preparado. E quando ele vê que a carne é em forma de coração, ele fica todo animadinho, mas tenta se controlar, pensando que as garotas usam corações nos textos, então não quer dizer nada. Mas a carne em formato de coração ainda o deixa empolgado, e ele lava tanto a cenoura que a Mamori fica preocupada achando que não vai sobrar nada para comer. Ele fica se perguntando por que ela está sorrindo, e a Mamori nota que é estranho como eles estão fazendo tudo juntos. O Mera pensa a mesma coisa, porque eles deveriam ser inimigos, mas ele acha que estão agindo como se fossem recém-casados. A comida tá pronta. Mira tá toda felizão porque conseguiu um bife em forma de coração e achou uma delícia. Já a Mamori achou que as cenouras também estavam top. Ficou toda contente de passar o Natal com ele. E aí, os dois estão ficando mais próximos, quase se beijando, quando de repente o gato dá o ar da graça e lembra que eles são inimigos. Mir concorda que tem que manter a pô, mas quando a Mamori serve comida pro gato, ele fica todo sem graça. Afinal, ele era o único que tinha ganhado um bife em forma de coração. E aí, a Yana Então, a família também se juntou e ela abraçou a Mamori com muita energia. Enquanto na organização do mal, todo mundo está comemorando o Natal. E um dos associados da Meia, chamado Belos, elogia a Mera por organizar a festa para eles. Mais tarde, a Ibana percebe que os dois familiares dormiram. Então ela os cobre e vê a Mira e a Mamori lá fora, onde elas desejam Feliz Natal uma para outra. A Mira dá um cachecol para a Mamori. Mano, a parada é a seguinte. A Mamori tava lá de boa preparando o café da manhã, quando resolve acordar o gato, né? Só que o gato manda ela esperar e tomar café primeiro. Depois do rango, os dois têm uma reunião e o gato fala que precisam melhorar as táticas e que estão precisando de uma frase maneira para quando ela chegar. Ele mostra como faz e mesmo ela não curtindo muito, acaba topando fazer, porque ele diz que é importante. Aí ela tenta e o gato cai na risada. Tipo, mano, a Mira tava toda de boa seguindo as ordens do cara aí, quando ele falou que precisava atualizar o look dela. Aí ele mostrou umas roupas, mas eram tudo muito ousadas, saca? Ela preferiu algo mais discreto, com mais pano. Aí o gato começou a zoar ela, e ela pediu ajuda pra Mera. Só que o gato ficou pistola, porque achou que ela não devia chamar a inimiga pra ajudar, sacou? Enquanto isso, a Mira tava lá liderando a reunião de emergência da organização do mal pra planejar os rolês deles. Aí galera, então é o seguinte, tá chegando a festa anual da turma, a número 17, e só o Fu tá super empolgado com isso, mano. Aí o Mir solta que o Rei Maligno tá doido pra essa festa. Aí já viu, né? A galera fica meio assim porque achava que era só uma festinha de fim de ano, mas tá ligado que na real é uma festa profana
dedicada ao rei do mal. Aí o pessoal fica curioso para saber o que ele tá tramando. Daí ele fala que vai rolar um campeonato de quem não ri, igualzinho ao do ano passado. Ele fala que não vai participar porque tá organizando, mas o resto da galera... Mano, o Feru ficou mó traumatizado depois da treta do ano passado. Ele tá ligado que se ficar fazendo a mesma parada de novo, vai ficar chato pra caramba. Ele sugeriu que a galera do rolê devia chamar o Meia pra se juntar na competição também, mas a Mera deu uma distraída jogando uma bola pra ele. Enquanto isso, a Mamori tá lá ralando no trampo dela e o gato só de boa relaxando em casa. Quando ela chega em casa de noite, encontra o bichano dormindo de boa. Aí ela começa a limpar a casa antes do jantar. O gato deu a dica. Hoje fomos pro banho e a Mamori conseguiu relaxar, mas depois vimos o gato na forma humana dele enquanto voltamos e jantamos juntos. O gato ficou se perguntando o que ela pensa dele, já que moram juntos, mas ela não responde direito e só o chama de mensageiro do céu. Ela fala que é novidade pra ela, então não entende totalmente, mas acha que a situação deles é parecida com a de uma família. Ele diz que a sopa dela tá sem graça, mas ela... Bro, a mãe do Mira acha que o bolo ainda está gostoso e deseja a ele um feliz ano novo. A gente vê a Mamori na cama dela, mas tá boladona porque tá ouvindo uns barulhos sinistros no quarto dela. Enquanto isso, os amigos do Mira estão tirando onda com ele, achando que ele tá de olho na Mamori. Eles estavam olhando um teste de personalidade dele, onde ele respondeu amor para a primeira palavra de 4 letras que veio à mente dele. Aí, os caras estão achando que ele tá apaixonado, sacou? E enquanto continuam jogando, a Meia acaba se atrasando para encontrar os parceiros de jogo dela. O mano tá ligado no Mamori, né? Ele tá tipo esperando ela chegar faz um tempão e fica pensando, pô, por que essa mina não aparece logo? Eles nem combinaram de se ver todo dia, mas ele acha que pode estar rolando algo, saca? Aí o cara resolve dar uma conferida. Quando chega, encontra a mina lá fora de casa, toda chorosa. Ela vê ele e já vai logo abraçando, toda emocionada. O cara fica pensando se isso é uma tática nova dela, mas só consegue pensar o quanto ela é fofa. Aí a Mamori fala que tava com saudade dele e que ficou feliz dele aparecer. Mó fofura, né? Ele ficou todo confuso e tentou se acalmar, né? Aí percebeu que ela tava tremendo. Daí perguntou se tava tudo bem, pensando que o gato tinha feito alguma coisa com ela. Mas ela disse que o gato nem tava por perto, então pediu pra ele ficar com ela. Ele ficou pensando se ela tava tão apaixonada por ele, a ponto de largar a missão dela só pra passar a noite juntos. Mas na verdade, ela tava com medo de fantasmas. Aí o Mera finalmente entendeu a situação e, depois de ver a casa dela, ele ficou todo confuso e tentou se acalmar, né? Aí percebeu que ela tava tremendo. Daí perguntou se tava tudo bem, pensando que o gato tinha feito alguma coisa com ela. Mas ela disse que o gato nem tava por perto, então pediu pra ele ficar com ela. Ele ficou pensando se ela tava tão apaixonada por ele, a ponto de largar a missão dela só pra passar a noite juntos. Mas na verdade ela tava com medo de fantasmas. Aí o Mera finalmente entendeu a situação, e depois de ver a casa dela, ele... Mano, a mina acredita que a casa dela tá mal assombrada, saca só. Ela contou que no início ignorou, mas o fantasma começou a assustar muito ela. Aí agora ela não consegue mais dormir, mano. Ele ficou de cara e perguntou por que ela não se mudou, né? Aí ela falou que o aluguel é baratão demais. A mina disse que nunca acreditou em fantasmas, mas depois que o gato contou que ele e a Meia são seres sobrenaturais, não teve como negar, mano. Aí a Mamori disse que o gato não vai embora. Faz um tempinho que a mamãe saiu, então a Mir tá sozinha em casa. Mas a Mir lembra a si mesmo que não importa se estão sozinhos, porque eles são inimigos e não podem dar mole. Aí do nada, a Mamori dá um abração nele depois de ouvir um barulho, e ele fala que ouviu também. Aí resolve ficar na casa dela a noite toda e diz que vão conversar de manhã, quando as coisas estiverem mais tranquilas. Enquanto tentam dormir, a Mamori segura ele e agradece por tudo que ele fez por ela, achando que ele fez demais. O cara jurou que faria qualquer coisa por ela, mas quando foi fazer, a menina já tinha capotado. Aí o gato volta e limpa a casa usando seus poderes sagrados, mas leva uma bronca porque devia ter feito isso antes. Ele diz que estava a fim de se mudar para uma casa melhor, mas a menina fica toda feliz porque não vai precisar pagar um aluguel mais caro. Aí a gente vê a menina e a Mira no cantinho delas, e a menina pensa em dar um susto nele, cobrindo os olhos dele.
Aí, galera, sabe aquela hora que a gente tá meio distraído e acaba não vendo um brother ou uma sister ali pertinho da gente? Pois é, a Mamori tentou surpreender o Mera, mas o malandro fingiu que não viu ela lá, só pra dar aquele susto maneiro, sacou? Só que a parada é que a Mamori é baixinha demais e não conseguiu alcançar o Mera, mó engraçadinho. Aí ela chega toda sorridente, toda fofa, e lembra que esqueceu de fazer a tal frase dela. O Mera, mó de boa, pede pra ela mandar a frase e a Mamori, toda surpresa, topa na hora. Depois que ela manda a frase, o Mera cai na risada, achando aquilo a coisa mais fofa do mundo, mano. Tipo, o cara se amarrou na performance dela. Mó legal. A Mamori ficou toda sem graça, mas no fundo curtiu a brincadeira, porque, né, é legal saber que alguém acha a gente fofo mesmo quando a gente tá atrapalhado. Mano, a Mamori tá toda feliz porque conseguiu fazer o carinha sorrir, mas aí ele pede pra ela fazer de novo, falando que é pra pesquisa dele. Aí ela fica toda envergonhada de fazer 3 vezes e chama ele de malvado. Só que aí o cara lembra ela que ele é o tenente malvado e impiedoso, mas a Mamori discorda porque acha ele gente boa, mesmo quando tá zoando ela. A Mera fica pensando que tipo de magia ela pode fazer. Aí ela conta sobre o poder dela de felicidade pura, que faz com que só... Mano, já pensou naquelas coisas boas que podem acontecer? A Mera acha que é muito forte, mas a Mamori falou que só dura 9 segundos. Ela contou sobre a segunda habilidade dela, chamada Conversão da Felicidade, que transforma qualquer azar em felicidade. Só que para isso acontecer, a Mamori precisa passar por uma situação de azar. Aí o gato a deixa com uma mulher estranha e ela fica toda traumatizada, mas tenta mostrar pro Mei a sua mágica, só que diz que ele precisa. Mano, o guri tenta deixar a mina triste, aí ela fala pra ele dar um tapa nela, mas ele não consegue fazer isso. Então ele tenta beliscar ela, mas só consegue pensar o quão macias são as bochechas dela. Daí ele parte pro cócegas, mas para porque não aguenta. Eles voltam pra casa da Mamori e ela pede desculpas por não conseguir mostrar a magia dela. Ela fala que a magia dela é ativada pela tristeza, mas o toque reconfortante das mãos dele a deixa feliz. Aí fica tudo confuso. E aí, galerinha, a mina lá mostrando os poderes dela e o Mir perde a aposta, fica mó chateado, pede pra vê-la de novo. Eles se despedem, pensando que, mesmo sendo inimigos, ficam mó felizes juntos, sacou? Mas é isso, o vídeo acaba por aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu por assistir. Até a próxima, firmeza?